Rádio França Internacional, são 17 horas em Paris, 15 horas na cidade da Praia. Eva Massi. Começa agora o segundo jornal do dia na RFI, emissões em língua portuguesa. Na Turquia e na Síria, depois do terremoto, o número de mortes subiu para pelo menos 35 mil pessoas. No balanço mais recente, a Turquia reabriu fronteiras fechadas há décadas para deixar passar a ajuda humanitária que tardou a chegar. Em Cabo Verde, o presidente José Maria Neves e o seu partido são acusados de ter desviado 100 milhões de euros de um programa público de habitação. O jornal começa agora sob controle técnico de Dusko Sekulic. RFI, as vozes do mundo. Na Turquia, a ajuda às vítimas do sismo da semana passada implica a abertura de 2 postos de passagem para a província síria de Idlib, praticamente isolada do mundo desde há 2 anos. Por outro lado, as ajudas internacionais estão a implicar algum desanuviamento nas relações entre a Turquia e uma série de países vizinhos. O relato é de José Pedro Tavares, o nosso correspondente. O terrível abalo sísmico que provocou esta enorme tragédia na Turquia e no noroeste da Síria pode agora abalar a geopolítica da região e possivelmente favorecer o desenvolvimento de relações políticas entre a Turquia e vários países com quem este país mantém diferentes políticos, como por exemplo a Arménia, a Grécia ou os Estados Unidos. A Arménia, que enviou prontamente ajuda humanitária, que inclusivamente atravessou a fronteira fechada entre os 2 países depois de Ankara o ter expressamente autorizado. A Grécia, que também enviou equipas para busca e salvamento, e nos últimos dias o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros grego, Nikos Dendias, que visitou a área afetada e assim mostrou solidariedade para com o regime e o povo turco. A mesma coisa acontecerá esta semana quando Antony Blinken visitar Ankara, isto apesar da Turquia e dos Estados Unidos terem, no momento, relações políticas muito difíceis. Relativamente à Síria, o governo turco anunciou também que está pronto a abrir 2 novos postos fronteiriços entre a Turquia e a província rebelde de Idlib, para que esta possa receber finalmente alguma ajuda humanitária, algo que, a acontecer, poderá mudar o curso da guerra ou, pelo menos, a relação de forças na já longa guerra civil que dura há mais de 12 anos. José Pedro Tavares, RFI, em Ankara. E ainda em relação ao terremoto, na Turquia, vários empreiteiros já foram detidos devido à má qualidade de certas construções que se desmoronaram. Susana Custódio, sismóloga da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, apontou como um grande fracasso as construções que deviam ter resistido ao sismo. Nessas zonas que são mais perigosas do ponto de vista sísmico, as construções têm de ser mais resistentes. Portanto, os códigos de construção têm de ser mais exigentes, as casas têm de ter mais qualidade. Esta falha estava muito bem identificada como sendo uma falha ativa e de elevada perigosidade. Depois, há coisas que podemos fazer na monitorização do sismo e que neste caso foram feitas. Por exemplo, antigamente, digamos assim, quando ainda não tínhamos estações sísmicas como temos hoje em dia, era preciso nós esperarmos por pedidos de ajuda da parte das regiões afetadas para se conseguir dirigir a resposta de emergência. Não foi também o caso desta vez, ou seja, nós conseguimos em tempo real, com base nos dados sísmicos registados na Turquia à volta do mundo, identificar rapidamente qual a região mais afetada e qual o sítio para onde dirigir a resposta de emergência sem ter de esperar por pedidos de ajuda, não é? Porque muitas vezes na zona de desastre, às vezes demora a ser pedida ajuda. Portanto, esse passo também foi feito. Há outras coisas que se podem fazer que não estão implementadas em todo o mundo e não estão implementadas na Turquia, como os avisos antecipados e que poderiam ter dado alguma ajuda, mas que também não conseguiriam nunca salvar vidas numa situação em que os prédios colapsam. E depois há realmente essa parte da construção, e essa parte da construção aqui falhou grandemente, porque realmente no caso do risco sísmico, se não houvesse construções, as consequências dos sismos seriam muito mais baixas, portanto, ou quase inexistentes, não é? Porque realmente o que causa a devastação durante os sismos são as construções quando colapsam. E desse ponto de vista, o risco sísmico é algo que nós conseguimos, ou devemos pelo menos tentar controlar, porque realmente temos essa janela para reduzi-lo. Ouvimos Susana Custódio, sismóloga portuguesa, entrevistada por Marco Martins. Ainda na atualidade internacional, o presidente iraniano deslocou-se hoje à China, uma visita oficial até quinta-feira para reforçar as relações comerciais, nomeadamente em matéria de petróleo e energia. Mais informações com Miguel Martins.
Ebrahim Raisi foi recebido pelo homólogo chinês Xi Jinping, que, de acordo com a televisão local CCTV, reafirmou a sua solidariedade com Teherão. Os dois países enfrentam pressões ocidentais por causa da postura de ambos em relação à invasão russa da Ucrânia. Além disso, o Irão é alvo de sanções americanas devido ao seu programa nuclear. Xi Jinping disse a Ebrahim Raisi que a China apoia o Irão na manutenção da sua soberania nacional, independência e integridade territorial e na sua dignidade nacional. O líder chinês acrescentou que está ao lado do país islâmico na resistência à intimidação e na oposição às forças exteriores que se ingerem nos assuntos internos do Irão e comprometem a sua segurança e estabilidade. Os dois Estados assinaram vários documentos de cooperação bilateral nos domínios da agricultura, comércio, turismo, proteção ambiental e saúde. E uma breve página de desporto. Agora, o Paris Saint-Germain defronta hoje o Bayern Munique nos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus de Futebol. Em conferência de imprensa, Neymar, o avançado brasileiro do PSG, afirmou que todos os jogos são diferentes, incluindo este da Champions. Cada jogo é uma história diferente. Óbvio que o maior objetivo do clube é a Champions League, isso é claro. Só que é o futebol, tem coisas que acontecem, são detalhes que a gente acaba falhando em algum momento da partida. Não é o nosso objetivo, mas acontece, faz parte. E a Liga dos Campeões é como se fosse a Copa do Mundo. É o time que menos erra, é o time que vai mais longe. Então a gente sabe disso. É difícil, acho que é a maior competição do mundo, tirando a Copa do Mundo. Então a gente sabe das dificuldades que vai enfrentar. Então a gente está nos preparando, tentando buscar a nossa melhor versão para que isso não aconteça. Todos nós aqui como jogadores, a gente não veio aqui para passear, a gente veio para ganhar e ganhar todos os títulos possíveis com o Paris Saint-Germain. E é isso que todos nós queremos. Infelizmente a gente ficou de fora de um título que obviamente nos machucou, que nos deixou triste, mas o futebol acontece, tem que ver onde a gente errou, tem que ver os detalhes e melhorar. Sabemos que será um jogo muito difícil. É um clube grande, são jogadores de muita qualidade, mas nós aqui também somos. A capacidade que eu tenho muita confiança. Acho que desde quando eu vim para a Europa, eu estou no topo de todos esses jogadores. Então eu sei da capacidade que eu tenho, da qualidade que eu tenho. Falando isso com toda a humildade do mundo. É um jogo muito importante para a nossa equipe, todos nós estamos nos preparando para isso, sabemos das dificuldades que estamos vindo, mas a gente tem uma grande equipe para fazer um bom jogo. Ouvimos Neymar, o avançado brasileiro do PSG, e é também de referir que o outro encontro da noite, os italianos do AC Milan, jogam contra os ingleses do Tottenham. São Tomé, 102.8 FM. Os membros da NATO reúnem-se hoje, nomeadamente para tomar decisões acerca do armamento enviado à Ucrânia. Jens Stoltenberg, o secretário-geral da Organização Transatlântica, insistiu na urgência de fornecer todo o material necessário à Ucrânia. Passamos agora para a atualidade africana. Em Cabo Verde, o programa Casa para Todos está no centro da polémica que opõe o atual governo, liderado pelo MPD, ao PAICV, o principal partido de oposição e líder do projeto. Em causa estão as afirmações da deputada do MPD, Isa Costa, que acusa o PAICV de ter desviado 100 milhões de euros do programa de habitação social. A deputada Isa Costa avançou ainda que parte do dinheiro desviado serviu para a construção de 3 mansões particulares. O PAICV fala em acusações sem fundamento e, em entrevista à RFI, o jurista João Santos considerou que se trata de uma tentativa de construir a ideia de que o governo do PAICV foi corrupto e, no entanto, admite que, se a deputada Isa Costa apresentar provas concretas sobre as acusações, haverá matéria para uma investigação. Temos matéria para uma investigação séria e absolutamente transparente e célere. O que se está a passar em Cabo Verde é a tentativa de construção social daquilo que nós podíamos chamar a noção do desvio do seu ponto de vista criminal. A deputada justifica, sem dar nomes, que 3 responsáveis ligados ao programa Casa para Todos construíram 3 mansões, diz estar disponível para falar com a Justiça. Que validade têm estas acusações? Validade não sei, por isso é que eu disse, a menos que ela consiga supervenientemente provar que de facto se construíram 3 mansões no quadro desse programa, ora, aí a validade seria absoluta. Agora, esta afirmação tem a ressonância de que eu lhe falei, que é a tentativa de construção social da ideia de que o governo do Dr. Zé Maria Neves, particularmente nesse programa, foi um governo corrupto.
Foi um governo que, note, ela disse que roubou 100 milhões. Era o jurista João Santos, entrevistado por Neide Ribeiro.